gente louva a Deus pela vida do reverendo Roster e a gente agradece muito ele ter deixado lá a sua igreja, seus compromissos para estar conosco nesse final de semana. Ontem ele deu uma palavra lindíssima aqui na conferência de avivamento, não é isso? Tivemos aqui à tarde uma palavra preciosa e também à noite, não é? E ele fala agora e também à noite, no culto, não é? Nós vamos encerrar esse 120 anos hoje com o reverendo Rosta e banda Canto Verbo, um culto, não é, de celebração ao final desse dia. Que Deus continue usando. Pai querido, usa o teu servo como o Senhor tem feito durante todos esses anos de seu ministério. Amém. Graças te damos, ó Pai, porque ele tem sido um servo fiel à tua palavra, tem sido um servo fiel na exposição da tua palavra, amém, Senhor Deus, e ele tem sido usado para motivar, tem sido motivado para orientar a tua igreja, especialmente na área da evangelização, amém, e da comunicação ali na APECOM. Amém. Continua usando o teu filho, que ele seja o boca do Senhor nesta manhã para cada um de nós. Amém. Que todos nós sejamos impactados pela tua palavra através do teu servo, amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor continuem abundantes sobre nós. Amém? Que privilégio imenso celebrarmos os 120 anos da igreja de Manhuaçu. Há 120 anos o Senhor tem feito desta igreja porta aberta, testemunha viva de Cristo Jesus nessa cidade. E tem derramado sobre vocês bênçãos sem medida. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração. Quero também louvar a Deus pelos 25 anos de pastorado do reverendo Anderson com vocês. Isso é motivo de grande gratidão. Pastor, permanecer 25 anos numa igreja é uma bênção. É um sinal de fidelidade à palavra, amor ao rebanho, cooperação do conselho e com o conselho, trabalho em unidade com a igreja e o Senhor derramando bênção sem medida. Louvado seja Deus, reverendo. Depois de 25 anos, ver a igreja cheia assim é motivo de grande alegria. Louvado seja Deus. Também louvamos a Deus pela vida da equipe pastoral, representada aqui hoje pelo pastor Carlos, pelo pastor Mileno, por todo o conselho da igreja. Eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E eu fiquei muito feliz ontem ao abraçar vocês todos na porta, mas me abraçou uma irmã que me disse que tinha 97 anos, dona Thalita, né? Ela está ali e eu fiquei muito feliz de abraçá-la. Eu sou neto de uma avó que também tem 97 anos, e tal como o André influenciou, a avó dele influenciou na vida dele, a minha avó também foi quem me levou a Cristo. Me deu minha Bíblia aos 6 anos de idade, meu inário aos 7, e me levava para a reunião da SAF, pastor. Eu já fui da SAF. E agora, querido irmão, uma bênção ver Deus sustentando e levantando irmãos como a nossa irmã Thalita aqui. É um sinal de que Deus tem sustentado a igreja durante muitos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse. Ainda na esteira da temática elencada por nosso amado reverendo Anderson sobre o avivamento, nós leremos esse texto da palavra de Deus. Você lerá comigo então nessa manhã Apocalipse 2, de 1 a 7. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu convido a igreja a que se coloque de pé nessa manhã, porque nós leremos a santa palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são,
e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Todos comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Avisando, André, como me pediste, se formos cantar alguma canção, talvez seja o primeiro amor novamente. Se formos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante da Tua santa presença. Pai, nós estamos aqui para dar toda a glória ao Senhor, porque Tu nos amaste, Deus, antes da fundação do mundo. Nos escolheste por graça soberanamente. Por essa causa enviaste o Cristo para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Ó Deus, e Ele no momento oportuno enviou o Espírito Santo ao nosso coração. E esse Espírito nos ressuscitou, nos regenerou para uma viva esperança. E agora nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Jesus. Que privilégio saber, Senhor, que apesar de nós, o Senhor não nos abandona. Que alegria saber que ninguém nos arrebata das Tuas mãos. Que privilégio reconhecer que somos salvos somente pela Tua graça, Senhor. Pela obra de Cristo fomos perdoados, somos lavados. E de pé nessa manhã queremos dizer para o Senhor que somos gratos pelos 120 anos da Tua igreja. Mas nenhum de nós confia em justiça própria, nem capacidade humana. Nós confiamos na graça do Senhor. Porque foi o Senhor que nos amou, o Senhor que nos perdoou, o Senhor que nos purifica, o Senhor que nos enche do Espírito Santo, o Senhor que não nos abandona. Pai, nessa data especial, depois de 120 anos, eu quero te pedir um avivamento para a igreja de Manhuaçu. Eu quero pedir uma visitação lá do alto. Eu quero pedir que a igreja se volte cada vez mais ao primeiro amor. Que a igreja tenha um encontro vivo e pessoal com Cristo nessa manhã. E, ó Deus, que no nome de Jesus nós saímos daqui para viver para a glória do Senhor, para agradar ao Senhor, para ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. Portanto, Senhor, tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados amigos e irmãos. Nossa amada igreja aqui em Manhuaçu está completando 120 anos. A igreja do texto, a igreja de Éfeso, estava completando 40 anos. A igreja de Éfeso nasceu no meio de um grande avivamento espiritual. O apóstolo Paulo chegou naquela cidade, encontrou alguns discípulos que haviam crido por intermédio de João Batista, explicou o evangelho mais claramente a eles, impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Depois o apóstolo Paulo pregou na sinagoga, durante 3 meses, foi rejeitado e alugou a escola de Tirano. Na escola de Tirano, ele pregou por 2 anos. E Deus, amados irmãos, mandou gente de todas as províncias da Ásia para ouvir Paulo pregar, um verdadeiro avivamento espiritual. Deus usava Paulo, amados irmãos, para expulsar demônios, para curar pessoas, e a visitação de Deus foi tão grande naquela cidade, que num determinado momento, aquela que era a cidade considerada a 7ª maravilha do mundo, porque tinha o templo da deusa Diana dos Efésios, foi impactada com o evangelho, de maneira que a economia idólatra foi afetada, e em certa situação, milhares de pessoas na praça da cidade andavam confessando seus pecados em público e queimaram mais de $500 milhão em livros de ocultismo, porque estavam abandonando a idolatria e servindo ao Senhor. A igreja de Éfeso nasceu em um grande avivamento. Mas agora essa igreja já está, queridos amigos e irmãos, com 40 anos. E quem está à frente não é mais a liderança do avivamento.
Não são mais aqueles irmãos que experimentaram aquela visitação poderosa de Deus. Mas os líderes desta igreja agora são os filhos daqueles irmãos. Essa igreja preciosíssima, amados irmãos, já tinha sido pastoreada por Paulo, já tinha tido Apolo pregando ali, Timóteo já tinha sido seu pastor em algumas ocasiões, e também o apóstolo João já havia sido pastor ali. Uma igreja com a galeria de pastores espetacular. E agora o Senhor Jesus, quando revela a João o livro de Apocalipse, você se lembra que João está exilado na ilha de Patmos, esse livro lhe foi dado a visão no dia do Senhor, igual nós estamos aqui no primeiro dia da semana, e o Senhor no início daquele livro escreve 7 cartas às igrejas da província romana, da Ásia, que hoje estão na Turquia, mas estas cartas servem para todas as igrejas de Cristo Jesus durante todos os tempos da história da igreja. E a igreja mãe daquela região, como esta aqui é uma das igrejas mães desta região, não é, reverendo? É a primeira a receber a carta, a igreja de Éfeso. E aqui, ao olharmos para o que o Senhor fala com a igreja de Éfeso, o Senhor quer falar com a igreja de Manhuaçu. E o Senhor chama tanto a igreja de Éfeso como a igreja de Manhuaçu a ser a igreja que Deus quer. Que nós, nessa manhã, irmãos, ao lermos esse texto, peçamos a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Faça de mim o crente que Tu queres, um membro da igreja que Deus quer. O texto nos apresenta a igreja que Deus quer. Que você, como membro desta igreja, hoje se proponha, pela graça de Deus, a viver para a glória de Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus com todo o coração, porque Ele te amou e deu Cristo na cruz para te salvar. O Senhor nos chama nessa manhã a sermos a igreja que Deus quer. E talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, então o que caracteriza a igreja que Deus quer? Inicialmente, a palavra de Deus nos revela que a igreja que Deus quer é uma igreja pastoreada. A igreja que Deus quer é uma igreja pastoreada. Nós olhamos para o versículo 1, a palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor Jesus manda uma carta para a igreja. E para quem ele endereça a carta? Ao anjo da igreja. Anjo aqui, amados irmãos, do grego é angelos. A mesma palavra usada para anjo, que significa mensageiro. O que significa isso, pastor? Cada igreja tem um anjão de 4 metros que fica ali que recebe as correspondências do céu. Nada disso, irmão. O anjo da igreja é o mensageiro de Deus. É aquele responsável por levar a palavra de Deus à igreja. O anjo da igreja, irmãos, é o pastor titular da igreja. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, quem é responsável pelo púlpito da igreja, aqui no nosso caso, é o pastor Anderson. Ele delega os que pregam além dele, mas o responsável é o pastor da igreja. Ninguém prega nessa igreja se o pastor Anderson não quiser, porque Deus confiou a ele o púlpito desta igreja. Então, quando o Senhor quer falar com a sua igreja, Ele dá a sua mensagem ao seu mensageiro, para que ele proclame a palavra do Senhor à igreja. É por isso que nós estamos na igreja presbiteriana, o púlpito está aqui no centro, e em todos os cultos você vem aqui e ouve a palavra, porque nós acreditamos que Deus fala conosco no livro preto. Deus se revela na sua palavra. Então, ouçamos com atenção as mensagens que Deus tem a trazer ao nosso coração, através dos nossos pastores e todos os que pregam aqui, mas principalmente pela boca do anjo da igreja, que tem a responsabilidade de alimentar este rebanho de parte do Senhor, para que ele cresça com saúde, para a honra e glória do nome de Jesus. O texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve o quê? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Pastor, o que são as estrelas? O que são esses candeeiros de ouro? Apocalipse é um livro meio doido, é cheio de figuras. Que livro difícil de entender. Vamos ler aqui, irmãos, final do capítulo 1, para a gente aprender o que são as estrelas e o que são os candeeiros. Versículo 20 do capítulo 1. Vamos ler todos comigo? Vamos lá? Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, todos comigo, e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Deus escreve para a igreja de Éfeso, manda o pastor titular pregar essa mensagem. E o primeiro aspecto que o Senhor manda dizer para essa igreja é o seguinte: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. A mão direita, querido amigo e irmão, era a mão do governo. A mão direita era a mão da direção. A mão direita era a mão do sustento. Quando um servo esperava o alimento da mão do seu senhor, este o entregava com a mão direita. Quando ele dizia ao seu servo vá, ele apontava com a mão direita. Quando ele dizia vem, ele trazia com a mão direita. Quando ele sustentava com a mão direita. O texto diz que ao anjo da igreja escreve aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. As estrelas, amados irmãos, são os anjos das 7 igrejas. Então o que o Senhor está dizendo, amado irmão, que quem sustenta os pastores dele é o Senhor. A mão direita é a mão do sustento. Quem dirige os pastores a pregar a palavra e seguir a vontade de Deus é o Senhor. Ele conduz a sua igreja através de pastores comprometidos com a pregação da sua palavra. Quem alimenta a igreja e sustenta na sua mão direita os pastores é o Senhor. Ele dá o alimento espiritual da igreja por meio da pregação dos seus pastores. Jesus está dizendo, irmão, que Ele pastoreia a igreja. Ele dá o mensageiro, Ele sustenta o mensageiro, Ele dirige o mensageiro, Ele alimenta a igreja através do mensageiro. Então, se você tem um pastor fiel, que prega a palavra para você, que é uma bênção na sua vida, e se tem mais de um, você tem que agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus está sustentando a sua igreja através de homens comprometidos com Ele, com a sua palavra. A mão direita é a mão do governo, é a mão do sustento, é a mão do alimento, é a mão da direção. Mas além, amado irmão, de dar a mensagem e sustentar a igreja por meio de pastores fiéis, o próprio Senhor Jesus pastoreia a igreja de maneira presencial. O texto diz para nós aqui, amados irmãos, que ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, e diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você já parou para pensar que a igreja de Manhuaçu conta com a presença de Jesus todos os dias? Ele diz que Ele caminha aqui no meio. Eu gosto de imaginar, irmãos, vendo essa expressão do texto, que quando eu prego, o próprio Senhor Jesus se levanta do livro. E Ele começa a caminhar na igreja enquanto a gente está pregando. E Ele olha para você, Ele sabe o que vai no seu coração, Ele sabe se você está revoltado ou não. Ele sabe se você está vivendo uma vida hipócrita, de pecado, escondido, mas que dele você não esconde nada. Ele sabe se você anda decepcionado, deprimido e triste. Ele sabe a luta que você enfrenta. Ele alegra o seu coração. Ele te enche de paz. Ele abençoa a sua vida. É por isso que, como Spurgeon dizia, quando a gente prega, às vezes no mesmo sermão, uma pessoa está chorando, quebrantada, a outra está sorrindo, alegre na presença de Deus, e a outra está com a cara fechada por causa da mensagem que está recebendo. O Senhor vai falando a sua maneira a cada um, para a honra e glória do seu santo nome. Ele manifesta a sua presença na igreja, principalmente por meio do anúncio fiel da sua palavra. Então, se você tem aqui em Manhuaçu uma igreja que abre a Bíblia e prega com fidelidade a palavra, Jesus a conduz por meio de pastores fiéis, e Ele mesmo se manifesta nela. Ele caminha no meio da igreja. Portanto, meu irmão, se Jesus caminha aqui, não atue de maneira frívola na igreja. Não viva de qualquer jeito. Arrependa-se dos seus pecados. Consagre a sua vida ao Senhor, porque quem dirige a sua própria igreja é Jesus. E Ele é quem nos abençoa, Ele quem nos sustenta, Ele conduz a igreja. É por isso que Ele deu aquela promessa maravilhosa em Jeremias 3,15, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem
com conhecimento e com inteligência. Se Deus te deu pastores segundo o coração de Deus, que pastoreiam vocês de perto, com conhecimento da palavra de Deus e com sabedoria, e vocês são alimentados na fé, glorifiquem a Deus. É o Senhor Jesus quem está conduzindo a igreja através de pastores que são pecadores como nós, limitados, carentes da graça de Deus, mas que são instrumentos nas mãos de Jesus para serem uma bênção nas mãos do Senhor. Se você quer que a sua igreja cresça, ore pelo seu pastor. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus presbíteros, ore pela liderança da igreja, para que eles sejam pastores atentos a ouvir justamente aquilo que Jesus quer falar com vocês, para que eles estejam em comunhão íntima com o Espírito, para que por intermédio da sua liderança, Cristo se manifeste na igreja, Cristo seja glorificado, Cristo apareça, e que muitas pessoas sejam salvas para a honra e para a glória do nome de Jesus. O grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, num dos melhores anos do seu ministério, batizou mais de 1000 pessoas. Então, um repórter de um dos principais jornais de Londres perguntou a Spurgeon: pastor, qual é o segredo para que o senhor batize mais de 1000 membros em um só ano? Ele falou: simples, meu povo ora por mim. Meu povo ora por mim. Ore pelos seus pastores, ore pela família deles, ore pela vida espiritual deles, ore pela comunhão com Jesus, ore para que sejam homens cheios do Espírito Santo, ore para que o Senhor os abençoe, ore para que eles sejam instrumentos vivos na mão preciosa de Jesus, porque o supremo pastor da igreja está aqui. Ele está caminhando no meio da igreja agora. E Ele está falando com você nas Escrituras, por meio da sua palavra. Que Deus continue a sustentar pastor Anderson, toda a equipe pastoral. E que Deus, em todas as nossas igrejas, nos dê pastores fiéis, que pregam a palavra com fidelidade, em nome de Jesus. Para que o Senhor se manifeste e caminhe em nosso meio. E o próprio Jesus pastoreie, alimente, descendente, abençoe e reavive a igreja, em nome de Jesus. Amém! Você quer ser um crente que Deus quer? Amém, meu irmão? Que agrada a Deus? Membro de uma igreja que Deus quer? Então apoie a sua liderança, que pastoreia com fidelidade a igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. A igreja que Deus quer é uma igreja pastoreada. Mas olhando para o texto em segundo lugar, a palavra do Senhor nos diz que a igreja que Deus quer é uma igreja trabalhadora. A igreja que Deus quer é uma igreja trabalhadora. Olhe comigo, querido irmão, para o versículo de número 2. Nós vamos ler o início desse versículo até a palavra perseverança. Vamos ler todos comigo? Vamos lá? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A igreja de Éfeso, mesmo depois de 40 anos, é uma igreja que tem muitas obras. O Senhor Jesus diz: eu conheço o seu trabalho. E ele diz mais: eu conheço o teu labor. A palavra usada no grego aqui para labor significa trabalhar até ficar extenuado. Ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. John Stott, comentando esse texto, disse que a igreja de Éfeso parecia uma colmeia viva e ambulante. Todos os membros estavam engajados no ministério. Como uma colmeia de abelhas, cada um tem seu trabalho. E elas trazem, amados irmãos, o pólen. Elas preparam o mel. Elas fazem um trabalho maravilhoso. Então, aqui na igreja, todos devem trabalhar. Você tem que estar envolvido em um ministério ou outro. E se você não está envolvido diretamente nos ministérios, lá no seu trabalho, você deve realizar algum ministério para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Alguns são chamados para servir na liderança aqui dentro dos ministérios, seja da UPA, da UMP, da UCP, da SAF, da UPH, no Ministério de Evangelização, no Ministério de Discipulado, nos pequenos grupos, na educação cristã. Cada um é chamado para servir conforme os seus dons. Mas mesmo fora das 4 paredes da igreja, cada um de nós é um representante de Jesus. Cada um de nós tem que ser uma bênção maravilhosa nas mãos do Senhor.
Então, queridos irmãos e irmãs, se nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que buscar ser uma bênção. Nós temos que anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que dizer a Manhuaçu que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus não te chamou para esquentar banco. Deus não te chamou para viver empurrando com a barriga. Deus te chamou para que você seja um instrumento útil nas mãos de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Irmãos, eu estou no meu 8º ano de pastorado na Igreja Unida em São Paulo. Mas antes disso, eu fui pastor da Igreja Presbiteriana do Guará 2, lá em Brasília. Ali nós construímos um belo templo. Quando saímos de lá, a igreja tinha 735 membros adultos na sede. E, para a honra e glória do Senhor, havia algumas ovelhas que amavam pregar o Evangelho naquela igreja. Eu tinha uma ovelha muito preciosa ali, que trabalhava em um daqueles ministérios ali em Brasília, e ela resolveu chamar o pessoal da sua repartição, dizendo o seguinte: vamos estudar a Bíblia sem placa de igreja. Tinha ali alguns irmãos batistas, outros da Assembleia, mas havia alguns católicos e até espíritas. E eles toparam chegar às 7 horas da manhã, eles entravam às 8, 2 vezes por semana, para estudar a Bíblia. No primeiro ano, aquela irmã estudou com eles todo o Evangelho de João. No segundo ano, ela estudou o Evangelho de Marcos. E para a honra e glória do Senhor, depois de 2 anos, aquele povo estava quebrantado e 2 pessoas com todas as suas famílias tinham vindo a Cristo e eram membros da igreja para a honra e glória do nome de Jesus. Tudo porque uma irmã no seu trabalho resolveu abrir a Bíblia, compartilhar o Evangelho e ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. O que você está fazendo para o Senhor? O Senhor te amou e deu a vida na cruz por você. Você tem sido uma testemunha viva nas mãos de Cristo Jesus? Você tem usado o seu tempo para estudar a palavra com seus amigos? Você tem trazido pessoas aos pés da cruz? Ah, pastor, eu não tenho dom de ensinar. Tem levado o irmão no pequeno grupo da igreja? Ou tem trazido pessoas para os seus pastores discipularem? Ou treinarem você para o discipulado? Meus irmãos, o Senhor continua mandando: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus, nós temos que ser uma igreja comprometida com o trabalho, com o ensino, com a evangelização, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém! Que Deus faça de você uma testemunha viva de Jesus em Manhuaçu. Amém, meu irmão? Que você se levante para testemunhar o Evangelho. Você que é bom nas mídias sociais, use o Instagram, use o TikTok, use o YouTube, use o WhatsApp. Aproveite todos os meios para dizer para os seus amigos que Jesus amou o seu povo e deu a vida na cruz para salvá-los. Que Deus faça de cada um de nós uma testemunha viva de Cristo Jesus nessa cidade. Em nome de Jesus. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que mais caracteriza a igreja que Deus quer? A igreja que Deus quer é uma igreja pastoreada, é uma igreja trabalhadora. Mas, em terceiro lugar, o nosso texto nos diz que a igreja que Deus quer é uma igreja zelosa. A igreja que Deus quer é uma igreja zelosa. Se você está anotando, vou repetir o terceiro ponto. A igreja que Deus quer é uma igreja zelosa. Vamos ainda aí, irmãos, do versículo 2, olhar para a segunda metade do versículo. O texto diz assim: e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso é uma igreja zelosa na doutrina. Ela conhece a palavra de Deus. O texto diz: você não pode suportar homens maus. A palavra usada no grego para mal aí é a palavra de onde vem maligno. Vocês não suportaram os servos do diabo, os homens do maligno que atacaram essa igreja. E o texto diz mais aqui: e vocês colocaram à prova os que se diziam apóstolos. Alguns apareceram ali dizendo: nós somos apóstolos, e a igreja os provou e viu que eles não eram apóstolos, e os expulsou, e os rejeitou, diz o texto bíblico, e os achaste mentirosos. Irmãos, essa igreja de Éfeso foi uma igreja extremamente firmada na palavra. Quando Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso, nas praias de Mileto, mandou a eles pastorear o rebanho de Deus que ele tinha comprado com seu próprio sangue.
E lá em Atos 20, 29, ele disse: eu sei que depois da minha partida penetrarão em vosso meio lobos vorazes querendo devorar o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens dizendo coisas falsas, querendo apartar o rebanho de Deus. Irmão, essa igreja foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, depois por Timóteo. Apolo pregou ali, os grandes líderes da igreja antiga e o próprio apóstolo João. E Paulo tinha profetizado que falsos líderes iam se levantar ali. E nessa época que João escreve essa carta, se levantou naquela igreja um presbítero chamado Cerinto. Cerinto, amados irmãos, era um presbítero muito influenciado pela filosofia grega. Portanto, por causa do seu platonismo, ele acreditava que tudo que é material, é matéria, é ruim. E tudo aquilo que é imaterial é bom. E ele pegou esse aspecto da filosofia grega e aplicou dentro da igreja e começou a dizer: se tudo que é matéria é ruim e tudo que é imaterial ou espiritual é bom, então Jesus não veio em carne. Jesus é só um espírito. Ou então, ensinando aquele proto-docetismo que dizia que Jesus era um homem qualquer, o Cristo entrou nele no batismo e quando ele morreu na cruz, o Cristo saiu dele. E essa igreja ouviu essas heresias e rejeitou todas elas. Pastor, como é que a igreja de Éfeso estava preparada para resistir a essas coisas? Lá em Atos 19, 9 e 10, Paulo diz que como os judeus se endureceram, a palavra de Deus, Lucas ensina que ele apartou para si os discípulos e os instruiu durante 2 anos, por espaço de 2 anos, na escola de Tirano. Alguns dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento dizem, irmãos, que Paulo ensinava ali 5 horas todos os dias, por espaço de 2 anos. E é bem provável, porque o horário da sesta dos gregos, lá eles levantavam de madrugada, à beira da praia, 4h30, 5 horas da manhã. Às 11 horas era o horário do almoço, e depois eles dormiam e só voltavam ao trabalho às 4 horas da tarde. Então, provavelmente, nesse horário, entre 11 e 4 horas da tarde, Paulo alugava a escola de Tirano, que era uma escola normal, e ali ele expunha as Escrituras e ensinava a palavra de Deus durante 5 horas todos os dias, por espaço de 2 anos. É por isso que aquela igreja foi missionária, como nós vimos no ponto passado. Porque vinha alguém de Esmirna de férias, tirava 1 mês de férias, sentava ali, ficava ouvindo Paulo pregar 5 horas, o camarada convertia, era discipulado, em 1 mês já saía e plantava uma igreja. E assim nasceram as igrejas de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes, de Laodiceia, de Ceia, de Colossos e de Hierápolis. Aquela igreja em 40 anos já tinha plantado 8 igrejas. E porque ela tinha ouvido Paulo pregar 5 horas todos os dias, irmãos, são 3.650 horas de pregação. É mais do que o currículo dos nossos seminários que nossos pastores estudam em 4 anos. Mas não é da boca de teólogos simples como qualquer um de nós, não. É da boca do apóstolo Paulo. A igreja era extremamente preparada. Então, quando o erro se levantou, irmãos, eles estavam preparados para ouvir o que Deus tinha a falar e expulsar os falsos apóstolos. Se nós queremos, irmãos, ser uma igreja que Deus quer, nós temos que ser uma igreja comprometida com as Escrituras. É por isso que você tem que amar vir à igreja e ouvir a exposição da palavra. É por isso que você não pode faltar da escola dominical. É por isso que você tem que participar dos ministérios, das sociedades internas, dos pequenos grupos da igreja. É por isso que quando você puder ouvir uma boa pregação expositiva na internet, por pastores que seu próprio pastor te oriente, você tem que se encher da palavra. Porque você tem que estar preparado para resistir todo erro e toda heresia. Eu não vou perguntar aqui, amados irmãos, quem aqui já leu a Bíblia toda. Se eu perguntasse aqui quem tem mais de 50 anos de crente e leu a Bíblia toda, quem será que levantaria a mão? E quem tem mais de 40, de 30, de 10? Você já leu a Bíblia toda? Se a Bíblia é a mensagem de Deus para você, como é que você não leu a carta de amor de Deus para você? Você tem que ler essa carta de amor para que você seja preparado pelo próprio Deus para ser uma bênção preciosa nas mãos de Cristo Jesus.
Se você quer ser usado por Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que guardar no coração, você tem que ensinar, você tem que pregar a palavra de Deus. Você tem que aplicá-la em sua vida para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja que tem zelo da palavra, amém, meus irmãos? Comprometida com as Escrituras. Irmãos, no século 17 aconteceu na Inglaterra um grande despertamento espiritual através dos puritanos, homens preciosos usados por Deus para pregar a sua palavra. Eles foram um instrumento para levar a fé reformada, o evangelho à Inglaterra, e a igreja do Senhor passou grandes avivamentos na Inglaterra como fruto do trabalho dos puritanos. Eles foram perseguidos, durante um tempo dominaram a nação e publicaram nossa confissão de fé de Westminster naquela época. Mas depois foram muito perseguidos, execrados e sofreram muito. Mas foram muito usados por Deus por causa do grande compromisso que tinham com a palavra. Um dos grandes puritanos daquela época, um pregador chamado Thomas Godwin, quando estudava na Universidade de Cambridge, foi visitar uma igreja do interior, cujo pastor era o reverendo John Rogers. Se eu for traduzir o nome dele aqui, pastor Joãozinho o Rugidor. E quando o pastor Joãozinho estava pregando ali naquele dia, ele pregou naquele sermão sobre a importância de amar a Escritura. E eles lançavam mão de figuras de linguagem muito preciosas, porque eram grandes comunicadores, e ele lançou mão da personificação naquele sermão. E ele disse o seguinte, ele falava com a igreja como se fosse o próprio Deus falando, e ele dizia, eis que eu vos tenho dado a minha Bíblia. O que tem desfeito com ela? Deixaste minha Bíblia aberta somente no Salmo 91 na sua casa? Você guarda na gaveta no domingo e só pega no domingo que vem? Você não lê a minha palavra, não aplica em sua vida, não faz o culto doméstico com a sua esposa e com seus filhos, não vem ao estudo bíblico durante a semana, não dá testemunho da minha palavra e não é uma bênção nas minhas mãos. Vocês não têm usado a minha palavra na igreja, em casa, na escola e na cidade. Eis o que farei, tirarei a minha palavra do meio de vós e darei a outro povo que me ame. Nesse momento, a igreja perplexa, ouvindo aquela mensagem, o pastor Rogers agora personifica o povo no sermão, e ele cai de joelhos e diz para Deus assim, Senhor, por favor, retira de nós, Senhor, nossas economias, retira de nós, Senhor, nossa lavoura, retira de nós nossas casas, retira de nós nossa saúde, retira até nossos filhos, mas não retira a tua palavra, senão nós vamos morrer. E agora, no seu sermão, ele personifica a Deus novamente. E Deus fala, eis que terei misericórdia um pouco mais. Eu vou deixar a minha palavra no meio de vocês. Para que vocês a estudem, a amem, a memorizem, a guardem na mente, no coração, a tenham nos lábios. Ensinem os filhos em casa. Anunciem minha palavra nas escolas. Preguem minha palavra na igreja. E usem a minha palavra para mudar a cidade, para mudar o condado, para mudar o país, para mudar o mundo. Eu deixarei minha palavra no meio de vocês um pouco mais. Terei misericórdia de vocês um pouco mais. Se vocês levarem a sério a minha palavra, ela permanecerá em vosso meio. Mas se vocês não a levarem a sério, eu a tirarei de vós. E darei a outro povo que me ame, e ame a minha palavra. O povo se quebrantou tanto naquele sermão, irmãos, que sentados nos bancos ficaram chorando mais de 1 hora na presença do Senhor. E o próprio pastor Rogers foi tão quebrantado por Deus, porque na época ele não tinha carro como nós, pastor, ele ia no lombo do cavalo. Quando ele voltou para casa no lombo do cavalo, teve uma hora que ele foi tão impactado com a presença de Deus que ele desceu e chorou 25 minutos, ininterruptos no lombo do cavalo. Mas o que me deixa perplexo é que, além de ter quebrantado aquela igreja, depois de 300 anos, Deus tem retirado a palavra dele daquele lugar. Tem uma missionária nossa, da nossa igreja, que mora em Londres, é missionária em Londres. Ela disse que no ano passado foi o primeiro censo na Inglaterra em que a maioria da população não é cristã. 10% dos ingleses nativos dizem ir à igreja algumas vezes por ano. E talvez 3 ou 4% deles sejam cristãos. Aquelas grandes igrejas de Spurgeon, de Lloyd Jones, hoje são igrejas vazias, amados irmãos.
Alguns colegas meus brasileiros que estão nessa semana lá em Londres, no City to City, e eles têm filmado vídeos, mandaram vídeo de uma belíssima que hoje é um supermercado cheio de vários bares. Você vê as figuras, os vitrais maravilhosos, mas hoje deixou de ser a igreja. Deus tirou a palavra dele daquele lugar. E eles são os netos, os bisnetos, os tataranetos dos puritanos. Eu, quando ouço uma história como essa, eu fico angustiado, porque eu tenho filhos, e eu gostaria que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos permanecessem firmados na palavra de Jesus. Mas para que Deus não tire a palavra do nosso meio, como está tirando do meio deles, nós temos que ter um sério compromisso com a palavra de Deus hoje. Nós temos que parar de brincar de crentes. Nós temos que levar Deus a sério. Nós temos que estudar com afinco a palavra de Deus. Nós temos que nos encher dela. Sabe por quê? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Repita comigo essa frase, vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Que Deus faça de nós uma igreja zelosa, cheia da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém! Que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Que nossos filhos, que nossos netos, que toda a nossa descendência esteja em Jesus, porque nós somos uma igreja comprometida com a palavra de Jesus. Pastor, mas o que mais caracteriza a igreja que Deus quer? Em quarto lugar, irmãos, nós vemos no texto que ela é uma igreja perseverante. Diz o texto no versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Ser cristão no Brasil, nos dias de hoje, está começando a ficar difícil, mas ainda é muito fácil. Nos dias de João, o imperador Domiciano subiu ao trono. E agora o imperador de Roma já é adorado como um deus. E todo cidadão romano precisa ir pelo menos uma vez por ano ao templo do imperador, adorar a Deus a Roma e dizer: César é o Senhor. E quando eles obrigam os cristãos a irem ao templo da deusa Roma, adorar o Deus imperador, os cristãos dizem: Jesus Cristo é o Senhor. E agora eles estão sendo espoliados. Eles estão sendo roubados em seus negócios, suas empresas estão fechando. Alguns deles têm sido assassinados, muitos jogados na cadeia, e eles estão sendo perseguidos. E o Senhor Jesus elogia a igreja de Éfeso, porque no meio da perseguição, ela teve perseverança, ela suportou provas, e ela não abandonou o nome de Jesus. É uma igreja que perseverou na perseguição. A primeira filha dela, a igreja de Esmirna, teve um pastor que foi filho na fé do apóstolo João, que provavelmente já era o pastor de Esmirna nessa época. E, amados irmãos, com 86 anos de idade, no ano 155 da era cristã, Policarpo foi perseguido e foi queimado numa fogueira, porque não negou o Senhor Jesus. Eu não tenho tempo de contar a história dele aqui. Mas quando o procônsul romano diz a ele: você não sabe que eu tenho o poder de mandar queimar você nessa fogueira? Ele falou assim: você pode me mandar queimar nessa fogueira porque Deus te deu esse poder, mas o Senhor Jesus tem o poder de lançar no fogo do inferno que vai durar para sempre. Por que você demora para fazer o que tem que fazer? E ele queimou Policarpo na arena. Os romanos saíram impactados, quebrados, e Policarpo morreu louvando ao Senhor Jesus. Você está disposto a ser fiel a Jesus até as últimas circunstâncias? Do dia em que nesse país proibirem de pregar a palavra. Hoje, em escolas públicas do Brasil, em alguns lugares já não pode se celebrar mais Dia dos Pais e Dia das Mães. Se celebra Dia da Família. E você simplesmente vai acatar tudo isso como se nada estivesse acontecendo? Ou você vai ter algum posicionamento a respeito? Estão desejando destruir a civilização cristã nesse país, irmãos. E nós, como igreja, somos chamados a ser fiéis a Cristo Jesus, mesmo que sejamos perseguidos. Que Deus faça de nós um povo perseverante. Amém, meus irmãos? Que nós não abramos mão da palavra, do evangelho e do compromisso com a verdade das Escrituras. E que Deus nos use para ser sal da terra, luz do mundo e mudar esse país para a honra e glória do nome de Jesus. Amém!
Pastor, mas o que mais caracteriza a igreja que Deus quer? A igreja que Deus quer é uma igreja pastoreada. A igreja que Deus quer é uma igreja trabalhadora. A igreja que Deus quer é uma igreja zelosa. A igreja que Deus quer é uma igreja perseverante. Mas, em quinto lugar, o texto diz que ela é uma igreja fiel. A igreja que Deus quer é uma igreja fiel. Versículo 6, vamos ler todos comigo. Versículo 6, 1, 2, 3. Eu vou ler até o contudo e vocês continuam. Então, todo mundo atento, versículo 6 nós vamos ler. Vamos lá? Tens contudo vocês. Jesus elogia a igreja de Éfeso ainda, porque ela não flerta com o pecado. Além de ser zelosa na doutrina, ela é fiel na vida. Provavelmente, irmãos, esse Nicolau era um general romano que se converteu ao cristianismo. E ele começou a dizer o seguinte, que para que você vença o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Quem já leu A Arte da Guerra de Sun Tzu, vai saber que a primeira lei que ali está, uma das primeiras leis, é que você, meu querido amigo e irmão, para vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Então, Nicolau provavelmente veio do militarismo romano para a igreja, era um líder, e ele começou a dizer, para vencer a prostituição, você tem que se prostituir pelo menos uma vez. Para você vencer o vício do álcool, você tem que ir para o festival do Deus Baco, beber vinho até cair, entrar naquela orgia do pecado uma vez. E aí você vai vencer o pecado. Os nicolaítas pregavam uma lassidão moral, uma vida de pecado. E a igreja de Éfeso disciplinou essa turma toda. E Jesus a elogia. Tens contudo a teu favor, que não suportas as obras dos nicolaítas, odeias, e eu também odeio. Irmãos, nós não podemos brincar de crente. É por isso que quando alguém peca de maneira escandalosa aqui na cidade, há uma denúncia ao conselho e se aplica a disciplina com amor, visitando, objetivando restaurar aquela pessoa. Porque a igreja de Cristo Jesus não pode ser comprometida com o pecado. Um dos grandes pregadores do século XIX, um pastor presbiteriano, escocês, reverendo Robert Murray McCheyne, dizia de pastores o seguinte, o que Deus mais requer de mim é a minha santidade. O ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você aqui em Manhuaçu, que o que Deus mais requer da igreja aqui em Manhuaçu é a sua santidade. Uma igreja santa, um crente santo, vai ser uma arma poderosa nas mãos de Deus. O pastor Ricardo Baxter, um dos maiores pastores da história da igreja, dizia o seguinte, meu querido amigo e irmão, os pecados do mestre são os pecados mais hipócritas, porque ele peca contra maior conhecimento. Os pecados do mestre são os mestres do pecado. Quando um ímpio vê o pastor pecando, meu querido amigo e irmão, ele vai pecar mais ainda. Então, se um ímpio vê você que é crente pecando, os seus pecados são mais hipócritas. Ah, se ela diz que é crente, está roubando aqui na empresa, eu que não sou crente vou roubar mais ainda. Ainda ontem, nosso irmão Adilson me trazia lá de Vitória para cá, e ele contou um caos muito bom que eu já ouvi várias vezes de um pastor que ia visitar uns crentes na roça. Eu conheço de outro jeito lá no Centro-Oeste, né? Lá tinha muito bichinho que picava. Acho que eu desliguei, liguei de novo. Ele viu uma vendinha no meio do caminho, não tinha álcool, e ele chegou na vendinha, no boteco, perguntou para o pessoal o seguinte, essa é a versão que eu conhecia. Tem álcool aí? Não. Tem pinga? E ele estava acompanhado por um diácono. E aí, o dono da venda falou, tem, aguardente da boa. O pastor falou assim, me dá uma dose. O diácono falou, se o pastor está pedindo uma dose, eu peço duas, né? E aí o cara botou as doses, o diácono, me dá duas. Pá, pá. Quando o diácono tomou as duas doses, o pastor pegou a pinga e começou a passar no corpo. Mas moral da história, se o pastor pede uma, o diácono pede duas. Então, meu querido irmão, viva direito. Porque as pessoas de Manhuaçu estão de olho em você. Jesus quer uma igreja santa. Que Deus faça de nós crentes piedosos. Amém, meus irmãos? Que o nosso testemunho impacte essa cidade.
Que pessoas que nos vejam andar com Jesus digam: eu aprendi a andar com Jesus porque eu vi a seriedade daquele crente. Ele tem verdadeiramente uma vida transformada para a honra e glória do nome de Jesus. Mas, pastor, o que caracteriza a igreja que Deus quer? Já chegamos no sexto e penúltimo ponto. Em penúltimo lugar, amados irmãos, a igreja que Deus quer é uma igreja apaixonada. A igreja que Deus quer é uma igreja apaixonada. Versículos 4, a partir do 4 em diante, diz assim, 4 a 6. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, a igreja de Éfeso só foi elogiada até aqui. Qualquer um de nós, pastor presbiteriano, que olhasse para a igreja de Éfeso e visse todas as características que eu já falei assim, meu Deus, me deixa ser pastor dessa igreja. Uma igreja pastoreada, uma igreja trabalhadora, uma igreja zelosa, uma igreja perseverante, uma igreja fiel. Mas agora o Senhor Jesus repreende a igreja de Éfeso. Irmãos, é terrível quando o diabo se opõe à igreja. É terrível quando o mundo se opõe à igreja. É terrível quando o nosso próprio pecado se opõe à igreja. Mas o pior opositor da igreja é o mais forte, é o Senhor da igreja. E o Senhor Jesus diz para a igreja de Éfeso: eu estou contra você. Imagine Jesus dizer isso para você: eu estou contra você. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que nós nos arrependamos, que o Senhor nunca esteja contra nós. Mas o Senhor diz para ela o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso tem todas aquelas virtudes, mas ela deixou de amar a Jesus. É como se o Senhor Jesus estivesse... Imagina um casal que está numa festa celebrando 40 anos de casados. E aí o marido pega a palavra e começa a elogiar a esposa. Minha querida esposa, eu gostaria de dizer que você sempre foi uma mulher que aceitou meu pastoreio nessa casa. Você sempre foi uma mulher trabalhadora. Mesmo no dia que eu não tive emprego, você ficou fiel ao meu lado. Você foi zelosa no culto doméstico. Quando eu viajei para trabalhar, você estudou a Bíblia com as crianças. Você foi perseverante. Mesmo no dia em que nós fomos perseguidos por causa do Evangelho, você ficou ali do meu lado. Você foi uma mulher fiel, você nunca olhou para nenhum outro homem com intenção impura enquanto nós estamos casados. Mas eu quero dizer para você uma coisa: eu estou contra você, porque depois de 40 anos de casado, você já não me ama mais. A igreja de Éfeso era uma bênção em tudo, mas ela deixou de amar a Jesus. Ela colocou o trabalho dela no lugar de Jesus. Ela colocou a ortodoxia dela no lugar de Jesus. Ela colocou a perseverança dela no lugar de Jesus. Ela colocou até o testemunho dela. Ela fazia tudo o que tinha que fazer, mas não fazia para a glória de Deus. Ela já não amava mais ao Senhor. Ela perdeu aquele fogo, aquela paixão do primeiro amor. Ela perdeu a fome pela oração. Ela não frequentava mais as reuniões de orações, eram vazias. O povo já não ia mais às vigílias. Não havia mais jejum, amados irmãos. Não havia mais invocação da presença de Deus. Aquela igreja tinha perdido a sua paixão, o fogo do Espírito em seu coração. E o Senhor Jesus dá a ela o remédio. Ele diz: recorda-te de onde caíste. Lembra de como você tinha comunhão comigo lá atrás. Arrepende-te, mude sua maneira de pensar. Pare de achar que você é boa. Você parou de orar porque você se acha a melhor igreja do mundo. Mude sua maneira de pensar. E volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar a minha presença. Volte a me invocar. Volte a se apaixonar por mim. Volte a encher-se do meu Espírito Santo. Volte a clamar a minha visitação e a minha graça sobre vocês. Se vocês não fizerem o que eu estou mandando, eu vou tirar meu candeeiro do meio de vocês. Irmãos, tudo indica que aquela igreja se arrependeu. Naquela época, porque ela não foi destruída. Mas no ano 1050, irmãos, da era cristã,
no ano 500, por volta do ano 500 da era cristã, a primeira cidade na qual pegaram uma imagem de Maria e saíram andando na rua e adorando aquela imagem, foi na cidade de Éfeso. Porque lá havia o templo da deusa Diana dos Efésios. E o cristianismo destruiu aquela idolatria. E Maria, na cidade de Éfeso, porque ela foi adotada por João como mãe. Ela tinha sido membro da igreja de Éfeso. Então linkaram a divindade feminina da deusa Diana, unindo a pessoa de Maria, e começaram a adorar Maria naquela cidade no ano 550 da era cristã. Fizeram a primeira procissão na rua, carregando uma imagem de Maria, o povo adorando e orando a Maria. E se você vai a Éfeso, não tem igreja, não tem cidade, só tem ruínas. Jesus cumpriu o que prometeu. Ele tirou a igreja de lá. Você vai em Esmirna, tem igreja. Você vai em outros lugares, a igreja está lá. Mas em Éfeso o Senhor destruiu tudo. Porque a igreja não levou o Senhor a sério. Não fez dele a sua primeira prioridade. Não fez dele o seu maior amor. Você está aqui na igreja, irmão, você esfriou na fé. Você é um bom religioso presbiteriano, graças a Deus por isso. Mas você parou de orar? Você perdeu a paixão por Jesus? Você parou de estudar a palavra em casa? Você é um vovô que não discipula seus netos? Você é uma mãe que não ora com seus filhos? Jesus está dizendo à igreja aqui em Maiuaçu que se ela quer experimentar avivamento e quer fazer a diferença, ela tem que se apaixonar de novo por Jesus. Se lembrar do grande amor dele. Se lembrar do grande sacrifício dele. Se lembrar do grande perdão de pecados. Se lembrar de sua grande misericórdia. Pedir a ele que nos encha de amor por ele. Que nos faça voltar a ele. Que nos dê um coração totalmente de Cristo. Se nós nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, o Senhor nos dará um grande avivamento nessa cidade. Amém, meus irmãos? E muita gente se prostrará aos pés de Jesus. Que Deus nos dê um grande arrependimento. Que o Senhor fale, Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Que você ore assim. E que o Senhor reavive o meu amor por ti. E me deixe ter comunhão íntima contigo. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Que o irmão diga, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Senhor, me enche do teu poder, da tua presença, da tua graça, do teu Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém! Para fechar a nossa exposição da palavra nessa manhã, o que caracteriza, pastor, a igreja que Deus quer? Além de tudo que já ouvimos, no final o texto nos diz que a igreja que Deus quer é uma igreja vitoriosa. A igreja que Deus quer é uma igreja vitoriosa. Em 7º lugar, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. João está perguntando, você tem ouvidos? É preciso que Deus abra um buraco aí na sua cabeça maior para você escutar? Se você tem ouvidos, então desentupa os seus ouvidos. Ouça! Ele está enfatizando. E ele fala, o Espírito Santo está falando com a igreja. Ouça! E se o Espírito Santo está falando com a igreja, ele diz ao vencedor. Vencedor é aquele que crê em Jesus, irmão. É aquele que crê que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. É aquele que continua crendo até o dia final. O texto diz, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Você lembra que lá no paraíso, no passado, havia a árvore da vida? Que se o homem comesse dela, viveria eternamente? Como ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi expulso do paraíso, para que não comesse da árvore da vida e tivesse uma vida eterna em pecado. Aquela árvore da vida, irmão, simboliza a vida eterna. E a vida eterna é Jesus. O texto está dizendo que aquele que crê vai se alimentar do próprio Jesus.
E Ele é a árvore da vida, que se encontra no centro do paraíso de Deus. Quem crer em Jesus vai ter a vida eterna, vai ter comunhão íntima com o Senhor, vai contemplar a vida eterna que é o próprio Jesus da eternidade. João 17,3 diz que esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, teu Filho, a quem enviaste. Vida eterna já começa aqui, irmão. É o céu entrando dentro do meu coração. E eu começo a ter um relacionamento íntimo com Deus Pai. E eu começo a ter um relacionamento íntimo com Deus Filho. Porque o Espírito Santo traz o céu para dentro de mim. E na eternidade eu vou me encontrar com Cristo Jesus. Você já parou para pensar como vai ser a sua partida? Você tomba aqui, seu corpo está no caixão, mas sua alma chega nos céus. Como diz nosso irmão Estênio, naquela belíssima música, O Sonho. Você chega na porta, é recebido, e todos os seus pecados estão claros no livro. O anjo da porta se espanta. Ele diz, por que você tem que entrar aqui? Estênio canta de maneira poética. Vê se o meu nome está escrito com tinta vermelha. E o anjo vê escrito com a letra do rei, perdoado. Então imagine que você entre naquele lugar, os portões se abram para você. E mandem avisar ao rei que você chegou. João chegou, Maria chegou, Anderson chegou, Carlos chegou. E de repente você é levado aos jardins do rei, onde estão os mais belos pomares, onde estão as mais lindas flores, onde o sol brilha em sua glória, em toda a sua força. E de repente você é recebido pelo rei, que sorri para você de braços abertos e diz, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. E você cai de joelhos na presença do rei. E ele diz para você, meu servo, bem-aventurado do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu não poderei ficar de pé na presença do meu rei, irmãos. Se eu puder beijar seus pés que brilham como bronze polido, será extremamente glorioso. Mas eu poderei dizer a ele o quanto eu o amo. Apesar de minhas falhas, eu direi, Jesus, eu te amo. Porque tu me amaste e deste a tua vida na cruz por mim. Vida eterna é ter a Cristo. Comer da árvore da vida é ter Jesus no coração. E saber que você terá a bênção de passar toda a eternidade com Cristo. Porque o céu só é céu porque Jesus está lá. Se Ele lá não estivesse, não seria céu. O Senhor tem uma vitória poderosa para você. Então, se as coisas não deram certo do jeito que você esperava, se você não recebeu a resposta que desejava, entenda que você ainda não chegou em casa. Você é forasteiro nesse mundo. Se você perseverar firme, você verá a Cristo e passará toda a eternidade em sua presença. Ao final dessa mensagem, eu quero perguntar a você. Você deseja ser um cristão que agrada a Deus? Você quer ser o crente que Deus quer? Membro da igreja que Deus quer? A igreja que Deus quer é pastoreada, é trabalhadora, é zelosa, é perseverante, é fiel, é fervorosa, é vitoriosa, porque foi comprada pelo sangue de Jesus. Nessa manhã, se nós temos falhado em alguma dessas características, vamos orar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e dizer a Jesus, Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Faz de nós os crentes que Deus quer, que vivem para a glória de Deus, para que sejamos a igreja que Deus quer.